SG, FG, OG. Você tem dúvida do que significa essas siglas? Vou dar umas dicas aqui para você entender o que significa cada uma e quando usar cada uma dentro do processo de produção de cervejas. Vamos lá? Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, aqui o Daniel Dinslaken. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre gravidade específica. Basicamente, as diferentes siglas de gravidade que a gente pode utilizar em diferentes etapas do processo de produção. Isso porque eu vejo muita gente me perguntando e geralmente mandando dúvidas onde eu vejo alguns pequenos errinhos em termos de conceito e eu sei que talvez esses não sejam termos exatamente claros para a grande maioria dos cervejeiros iniciantes, principalmente quem está começando a fazer cerveja, está aí nas suas primeiras levas, provavelmente deve se confundir um pouco. Quando, por exemplo, o cara fala, a minha OG é pré-fervura, a minha FG depois do mosto, ou confunde FG com OG, e daí daqui a pouco vê o termo SG e daí confunde tudo, né? E basicamente é simples, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui como é simples e como a partir de agora vai ficar claro para vocês e não vai ter muito mistério na hora de utilizar esses termos. Quando a gente está falando de SG, a gente está falando de gravidade específica. É da tradução, seria as siglas do inglês. E a gravidade específica vai ser uma unidade de medida. A gente pode medir a densidade do mosto, a gravidade do mosto de diferentes formas. E uma das unidades é a gravidade específica. Quando a gente fala em 1,050, 1,010, a gente está falando de gravidade específica. Tá? Um paralelo com isso poderia ser a medição em graus Plato ou graus Brix. Então, 12 Plato, 15 Plato, 5 Brix. Plato e Brix são basicamente a mesma coisa, são diferentes fórmulas, diferentes unidades que calculam através da refração da luz aí, mas elas são a mesma referência, né? O valor delas é muito próximo e tem, a gente já falou aqui, uma relação com a unidade de gravidade específica, mais ou menos em torno de 4 vezes. Então, a densidade específica, a gente pegar os dois últimos algarismos da densidade específica, ou 3, no caso, se for acima de 100, a gente vai dividir isso por 4, a gente tem em graus Plato ou graus Brix. Mas a questão é, falando de gravidade específica. Então, quando a gente está falando de gravidade específica, significa uma unidade de medida. Tá? Então, quanto que é a sua cerveja? A OG dela, por exemplo, tem 15 Plato. Aí você pode perguntar, tá, em SG, quanto que é? Entendeu? Fazendo a correlação de grau Plato para SG, ou seja, gravidade específica é esse termo, SG. A gente pode relacionar aí com grau Plato, tá? E, inclusive agora tem uma pessoa parando do lado do meu carro para se olhar no espelho. Quando a gente fala de OG, a gente está falando de gravidade original, tá? O que é gravidade original? É a gravidade pré-fermentação. Quando a gente coloca a nossa cerveja no mosto para começar a fermentar, inocula a levedura, então esse é o momento que a gente tem a nossa OG, a gravidade original. Então fermentou o mosto até o final, mediu 1, 2, 3 vezes ali com o densímetro e a gravidade não diminui mais, ou seja, SG, gravidade específica, continua constante, ou, claro, se estiver medindo com refratômetro, por exemplo, você pode estar vendo em Brix, mas você vai estar vendo que não diminui mais. Então não diminui mais, a atenuação parou, a gravidade que tem no mosto naquele momento é a FG. Então, OG é pré-fermentação, FG é pós-fermentação, quando a fermentação acabou. Esses dois valores, OG e FG, vão nos dar o teor alcoólico da nossa cerveja. A relação entre os dois vai dar o teor alcoólico. Por quê? De uma forma simplificada, a gente calcula que o que teve de açúcar fermentado vai resultar em álcool e gás carbônico. Então, a gente tem quanto que tinha de açúcar pré-fermentação, quanto que tem de açúcar pós-fermentação. Esse balanço vai ser a quantidade de açúcar que foi convertido em álcool e por uma fórmula a gente consegue saber o teor alcoólico da cerveja. E aí tem outras medidas que a gente pode fazer durante o processo de produção, durante a abraçagem, que a gente vai estar medindo o quê? A gravidade específica. Vai estar medindo SG, vai saber qual é a gravidade do mosto em diferentes etapas, diferentes momentos do processo, e a gente pode simplesmente saber qual que é a gravidade. E seria SG no caso. Então, gravidade pré-fervura. Então, quanto que tem no nosso mosto pré-fervura? Então, não precisa falar OG pré-fervura. OG é antes de começar a fermentação. Antes disso, é gravidade. Então, a gravidade do mosto, do primeiro mosto, que foi transferido para a panela de fervura, por exemplo. Aí começou a lavagem. A gravidade do mosto que está sendo lavado. Também a gente sabe que não pode ser abaixo de 1,10, vai arrastar taninos, algumas outras dicas aqui para vocês. Mas isso são tudo gravidades, gravidade específica, que com o densímetro a gente vai estar medindo. OG, vai começar a fermentação, FG, terminou a fermentação. Basicamente é isso, acho que agora os três termos, SG, OG e FG, acho que vai ficar claro aqui para vocês. Certo? Gostou? Deixe seu curtir.
Se inscreva no nosso canal se não tiver inscrito e a gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau!